Shalom a todos, que a paz de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido, esteja convosco. Este é o primeiro vídeo de uma série que irei fazer para que você possa primeiramente conhecer a história da Bíblia e assim ficar por dentro do porquê vamos lhes passar e lhes mostrar ou do porquê a influência das traduções afeta no entendimento e interpretação da Bíblia e do porquê usaremos 3 versões ou mais aqui no canal para tirarmos definitivamente as dúvidas e saná-las. É também importante ressaltar que os escritores originais de todo e qualquer livro da Bíblia estavam divinamente inspirados pelo Espírito Santo, o Ruach HaKadosh. Mas isso não significa que os tradutores estivessem inspirados pelo Espírito de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3:16, versão Almeida, século 21. Portanto, toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Mas e se as pessoas não souberem o real significado de algumas formas de palavras traduzidas? Ela não terá o poder correto para ensinar, repreender, corrigir ou para instruir conforme Deus realmente quer. Pois a mensagem a ser pregada não deve ser de nossa vontade ou de nossa interpretação, mas sim segundo a vontade de Deus, o qual ordenara a seus escribas a escreverem suas recomendações nas Sagradas Escrituras, as que não se contradizem e não podem se contradizer. Assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Segundo a Pedro, capítulo 1, dos versos 19 ao 21, versão Almeida, século 21. Quero vos dizer que a Bíblia não foi feita para ser lida, mas sim estudada. Como numa escola, se você não ler todo o livro referente à matéria lecionada, ou então pular páginas, ou ler apenas o que lhe convém, de maneira isolada, primeiro, que você não entenderá a matéria, e segundo, que a probabilidade de você errar e reprovar de ano é grande. Por isso, vos comparo a nossa vivência na Terra como uma grande faculdade, a faculdade em busca da salvação. Pois que numa jornada pelo aprendizado e conhecimento, entendemos que o beabá, ou seja, o básico, é a salvação. Porém, também entendemos que devemos crescer em entendimento e conhecimento para que possamos evoluir e possamos distinguir o que é certo e errado, e o que agrada ou não o Criador. É óbvio que não podemos ensinar o conteúdo de quinta série a uma criança de primeira série, mas também não se pode uma criança chegar na 8ª série com o conhecimento apenas da primeira série. Sendo assim, que Jesus se referiu ao dizer: "Este é o vosso erro, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus." Mateus 22, 29, Almeida, versão século 21. Pois precisamos sim conhecer as Escrituras. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João, capítulo 5, verso 39, versão Almeida, século 21. Por isso precisamos ser igual os habitantes de Bereia. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras,
para ver se as coisas eram de fato assim. Atos, capítulo 17, versos 11, Almeida, século 21. Pois que a palavra de Deus é a mesma desde o princípio. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Salmos 119, verso 116. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versos 17. Pois, em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Mateus, capítulo 5 e versos 18. Mas infelizmente sabemos que muitas coisas foram distorcidas, chegando de outra maneira até nós. Principalmente as distorções dos livros de Paulo, os quais por tais ensinadores contradizem o restante das Escrituras. Veja o que diz Pedro. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para sua própria destruição. Segundo a Pedro, capítulo 3, dos versos 15 ao 16. Da mesma maneira que falou Judas: amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação, que nós é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas, porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados desde há muito tempo. Eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios, que mudam a graça de nosso Senhor Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esses homens, porém, difamam tudo que não entendem, mesmo naquilo que compreendem por experiência natural. Eles se corrompem como seres irracionais. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim e por causa de lucro se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Eles são rochas ocultas e participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos. São como nuvens sem água levadas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. São como as ondas brávias do mar, espumando suas próprias indecências. Estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. A respeito deles, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: o Senhor veio com os seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as nações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizem: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Judas, capítulo 1, dos versos 3 ao 19. Mas a recomendação é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versos 32. Aqui no canal ensinaremos o que Deus quer, doa a quem doer. Não abriremos mão da verdade e da vontade do Criador. Não distorceremos as Escrituras conforme nossa vontade,
mas antes a confirmaremos e a pregaremos conforme a vontade do Eterno. É claro que, como humanos, estamos sujeitos a falha e erros, mas estes não serão cometidos por negligência ou porque queremos. Mas se acaso acontecer, terá sido na forma da mais sincera de nossa inocência, e teremos a humildade de voltar atrás, sendo que, além de admitirmos que erramos, estaremos pregando a nova verdade. Entendida? E assim seja a vontade do nosso Deus.